Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos iniciando o ano de 2021. E para hoje nós teremos aula sobre classe gramatical. Eu sou a professora Juliana. Bem, o que é a classe gramatical? A classe gramatical é a classe das palavras, em grupos, de acordo com a sua função na língua portuguesa. E elas podem se apresentar de forma variável ou invariável. E aí nós temos para as palavras variáveis, que são aquelas que mudam, nós temos o substantivo, o verbo, o adjetivo, o pronome, o artigo e o numeral. Se elas são variáveis, elas mudam em número, ou seja, apresenta singular e plural. E se são em grau? Qual que é a mudança em grau? Eu falo de diminutivo, aumentativo, de inferioridade, de comparação e superioridade. E quando eu falo de palavras invariáveis, não há mudança. Isso mesmo. E quais são então essas classes que não apresentam mudança? Preposição, conjunção, interjeção e advérbio. Bem, o estudo, ele é um estudo morfológico aqui que nós estamos falando da língua portuguesa. As palavras, elas podem ser analisadas em 10 classes de palavras. Isso mesmo. E a morfologia é responsável pelo estudo da estrutura, da formação e classificação das palavras. Então, aqui nós temos uma visão geral. Morfologia, que é o estudo da forma, da estrutura da palavra. E as 10 classes gramaticais. Nós temos o substantivo, o artigo, adjetivo, numeral, verbo, pronome, preposição, interjeção, conjunção e advérbio. Bem, nós faremos um estudo aqui bem minucioso. Faremos uma análise de cada uma dessa classe aqui. O substantivo, para iniciar. Então, o substantivo é aquela palavra que nomeia os seres em geral. Desde objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações. Então, um exemplo. Ana, Brasil, beleza, são substantivos. E um exemplo, então, com substantivo em frase. O Brasil é lindo. Portanto, Brasil é um substantivo próprio. E eu tenho também as classificações desse substantivo, que pode ser comum, próprio, concreto, abstrato e coletivo. Agora eu tenho o verbo. Sim, o verbo é a palavra que vai indicar ações, estado ou fenômeno da natureza. Olha os exemplos. Sairemos, corro, chovendo. Exemplo em uma frase. Chovendo, eu não vou. Chovendo é um verbo. E os verbos são classificados em regulares, irregulares, defectivos e abundantes. Quando a gente está falando em regulares, são aqueles verbos que se permanecem com o mesmo radical, não apresentam mudanças. Já o irregulares, não, ele apresentam grandes mudanças. E defectivos? Bem, defectivos são aqueles verbos que não apresentam conjugação em alguns pronomes. E os abundantes, que apresentam várias conjugações. Bem, quando nós pensamos nos verbos, logo nos lembramos dos tempos verbais, não é mesmo? Eles são conjugados, apresentam muitas flexões. E nós estamos acostumados a conjugá-los de acordo com o que pede os pronomes pessoais. Porém, nem todos os verbos da língua portuguesa encaixam nessa definição, o que provoca muitas dúvidas. E aí nós chamamos esse de verbos defectivos. Segundo as definições de vários dicionários, a palavra defectiva significa isso, que não é perfeito, é defeituoso. Um exemplo do verbo defectivo é o colorir e o falir. Isso é muito importante, estudante. Eles não apresentam conjugação com algumas pessoas do presente do indicativo. Não há conjugação. Portanto, eu coloro não é aceitável. Não é agradável aos ouvidos. Ou seja,
não respeita o critério da eufonia. Isso, eufonia, quer dizer que são os sons da língua portuguesa. Não fica um som harmonioso. Agora, quando eu falo de verbos abundantes, eu estou falando que ele apresenta mais de uma forma. Isso equivale em determinadas conjugações. É mais comum que essa abundância ocorra especificamente no particípio. Por exemplo, com o verbo entregar, eu digo entregue, entregado, aceito, aceitado. É um assunto extenso. Os verbos exigem muita atenção, estudantes. Mas agora passaremos para o próximo slide, que fala sobre adjetivo. O adjetivo, ele caracteriza, atribui qualidades aos substantivos. Isso mesmo. Olha só, feliz, super interessante, amável. Um exemplo de frase? A criança ficou feliz. Portanto, feliz atribuiu aqui uma característica a quem? Ao substantivo criança. Pronome. Temos agora o pronome. O pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, indicando a relação das pessoas do discurso, tais como eu, contigo, aquele. Exemplo, contigo vou até a lua. Quando eu digo assim, ó, eu estou falando, esse eu substituiu o nome Juliana, não é mesmo? Pois é um pronome. O pronome há vários tipos. São pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos também. O próximo é o artigo. O artigo é a menor classe gramatical. Isso, antecede um substantivo. Isso, essa palavra que fica aqui, ó, antes do substantivo. O menino saiu. E aí eu tenho outros também. Pode ser as, uns e uma. Os artigos, eles são classificados em só dois tipos, definidos e indefinidos. Eu tenho o numeral. O próprio nome já diz, não é mesmo? É a palavra que vai indicar a posição ou o número de elementos, tais como primeiro, dezenas. E aí o exemplo? Dezenas de pessoas estiveram presentes. Numeral, eu tenho aqui dezenas, que é um conjunto, né, de 10 pessoas. E os numerais são classificados em cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos. Próxima classe gramatical é a preposição. Lembrem-se, a preposição ela é invariável, ela não vai apresentar mudanças. É a palavra que liga dois elementos da oração, tais como a, após e para. Importante falarmos sobre oração. O que é uma oração, então? É uma frase que contém um verbo. Observe, as portas abrem após as 18 horas. Bem, aqui eu percebo que abrem é um verbo, não é mesmo? Indica uma ação. Então, após será a nossa preposição da oração. As preposições, elas são classificadas também. Podem ser preposições essenciais, ou seja, aquelas que precisam estar ali no exato momento para ligar os dois termos, e pode ser as preposições acidentais. Nem sempre vão ser, nem sempre elas vão aparecer na oração. Agora eu falo sobre conjunção. Bem, a conjunção, ela também vai seguir da mesma linha da preposição, a mesma linha de raciocínio. Eu estou falando de conectivos. Isso, conectivos é porque vai ligar os termos, vai ligar a oração. E a conjunção também é uma, ó, liga dois termos ou duas orações do mesmo valor gramatical, tais como mas, portanto, conforme. Olha o exemplo, vou, mas não volto. A questão é que a preposição, ela pode ligar só termos. Já a conjunção não, ela liga sempre uma oração, ela vai se apresentar no meio de uma oração.
E aí ela apresenta várias classificações. Olha lá, nós temos conjunções do tipo coordenativas, adjetivas, adversativas, alternativas, conclusivas. O que significa isso? Vai expressar, vai indicar uma intenção ali na frase. Agora eu falo de interjeição. Olha lá, palavra que exprime emoções e sentimentos, tais como olá, viva, psiu. Olha o exemplo. Olá, sou a Maria. As conjunções sempre vão se apresentar com um ponto de exclamação. Isso mesmo, elas vão enfatizar, vão expressar essa emoção. Agora estamos na última classe gramatical, o advérbio. Então, o advérbio é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, exprimindo uma circunstância de tempo, de modo, intensidade, entre outros. Então, alguns exemplos. Melhor, demais, ali. Na frase eu tenho: o melhor resultado foi o do atleta estrangeiro. A palavra melhor é o advérbio aqui. Bem, agora hora de praticar. Isso mesmo, estudantes. Veremos aqui algumas situações e vamos classificar qual é a classe gramatical. Indique a que classe gramatical pertence às palavras destacadas. Eu já tenho alguns termos destacados, então eu preciso analisar. Letra A. As meninas são tão corajosas quanto os meninos. O termo corajosa é uma qualidade e que se refere às meninas, não é mesmo? Meninas, que é um substantivo. Corajosas, então, atribui uma característica. A classe gramatical que ela pertence é o adjetivo. Isso, adjetivo. Apresenta uma característica. Agora, na letra B, nós temos coragem. Isso, coragem. Está expressando o quê? Uma circunstância de animação. E nós temos também a exclamação, que indica que é uma interjeição. Agora, letra C. Falta a coragem. Tá faltando algo, não é mesmo? Já aqui, esse termo coragem é um nome que se dá para quem não tem animação. Então, coragem é o nome. Nome, eu falo de substantivo. Na letra D, eu tenho a frase: com seus 30 anos, já era para ter juízo. Seus. Seus está acompanhando aqui a idade, 30 anos, Está acompanhando um termo. Portanto, seus é um pronome possessivo. E aí, finalizamos a nossa aula sobre classe gramatical. E agora é com vocês, estudantes. Basta acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV. E para isso, aponte a câmera do seu celular no QR Code que está no canto da tela. E se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED GV. Fiquem com Deus, um abraço e aguardo vocês na próxima aula.